Muito bem, querido, seja bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. Em continuação, a nossa temática, as mulheres desenroladas da Bíblia, estamos falando sobre a querida irmã do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, versículo de número 1 a 7, que após a dinâmica desenvolvida por Eliseu, ela continua tendo algumas dificuldades e permanecendo na posição de uma mulher ainda não desenrolada, porém já melhorando. Veja que ela aprendeu a pensar e ela aprende a projetar. Como vinha dizendo, como temos comentado nos vídeos anteriores, esta mulher aprende a pensar, projetar e executar. Pensar, projetar e executar. São 3 lições e fatores indispensáveis para quem quer continuar buscando ser dinâmico ou dinâmica e desenrolado. E esta mulher, ela precisava desenrolar na sua vida, ela precisava crescer e ela vinha crescendo pouco a pouco e o profeta foi ajudando. Mas como diz, observe de que ela ainda tem uma dificuldade. Após projetar, quando ela pede as vasilhas emprestadas, o profeta diz a ela, aqui no capítulo de número 4, estou lendo na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a expressão do versículo de número 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. São detalhes que nós observamos que Eliseu percebe que ela não tem uma dinâmica de pensamento, que ele dá detalhes minuciosos. Ele disse, olha, vai pedir vasos emprestados aos teus vizinhos. Mas ele não diz somente aos teus, a todos os teus vizinhos, toda a região, para que ela pudesse entender de que a quantidade de vasilhas que ela deveria tomar emprestada devia ser na proporção de toda a sua vizinhança. Por isso ele diz, todos os teus vizinhos. Depois ele diz, é importante que as vasilhas estejam vazias, porque talvez ela trouxesse vasilhas não apropriadas para o projeto que Eliseu estava conseguindo enxergar, para que Deus assim viesse manifestar a sua glória. Então nós observamos aqui que ele pensa por ela de uma forma maior, ele projeta por ela, mas não num intuito de apenas fazer, mas de ensiná-la, de moldá-la e de fazer com que ela desenvolva, ela desenrole. Então o profeta é muito cauteloso, é muito preocupado e vai fazendo com que ela possa absorver as informações e dinamizá-las. Então isto nos mostra que ela era uma mulher enrolada, mas estava melhorando. Já sabia que tinha que pedir os vasos emprestados, já estava pensando, já estava projetando. E aqui no versículo de número 4, nós observamos o seguinte: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Observe mais um detalhe que o profeta dá a ela aqui na projeção. Isso tudo é projeção. Estamos mostrando que no versículo de número 1, 2, ele coloca para pensar. Nos versículos de número 3 e 4, ele está ensinando-a a projetar. Então a projeção é pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, não poucas, mas muitas, vasilhas que pudessem estar vazias e não cheias. E depois ele começa a dizer, você vai para casa, mas coloca em ordem as vasilhas, para não haver confusão. Senão você vai encher tantas as vasilhas que daqui a pouco não sabe quais são as vasilhas cheias e as vasilhas vazias. Então ele diz, olha, vai enchendo-as e colocando à parte, vai organizando. Veja que ele dá esse pormenor. Talvez ela pudesse se enrolar ainda mais na hora das vasilhas que estivessem cheias e ela dissesse assim, eita, qual é que está cheia aqui, qual é que está vazia? Poderia ficar perdida. Então o profeta percebe que ela tem essa dificuldade e dá todos esses pormenores. Deus trabalha na vida das pessoas, querido, querida, de uma maneira que contribui para o crescimento, porém de uma maneira que ele ensina-nos de forma pedagógica, para que possamos crescer com detalhes, de forma minuciosa. E a Bíblia é rica nesses fatores quando nós observamos situações como esta. E aqui fica bem claro o cuidado do profeta em não ridicularizar dela por ser ela uma pessoa enrolada, porque às vezes diz assim, fulano é enrolado demais, aquela mulher é muito enrolada, e aí ridiculariza, zomba. Porém, Eliseu aqui, ele percebe isto, ele não abusa, não usa de abuso de autoridade, muito pelo contrário, com muita paciência, delicadeza, numa visão divina, ele olha e diz, essa mulher precisa ser ensinada, esta mulher precisa aprender, esta mulher precisa crescer
acontecer. Talvez o seu esposo não lhe deu a oportunidade ou ela não encontrou junto ao seu esposo a possibilidade de aprender tudo isto, porque às vezes as pessoas são tão retraídas, tímidas, que não desenvolve a dinâmica de desenrolar e fica aquela pessoa pacata, quem sabe dentro de um temperamento fleumático, melancólico, e aí não desenvolve. E Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva. Então é necessário ser desenrolada, é necessário ser desenrolado, e eis aqui os fatores: pensar, projetar e executar. São 3 fatores indispensáveis que vão contribuir para que isso aconteça na sua vida. E Eliseu então ensina esta mulher. E então continuamos na visão de projeção. Na visão de projeção, o profeta está sendo bastante claro e evidente quando ele diz: olha, mulher, faça isto. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e teus filhos, não permita que ninguém se envolva, porque no seu crescimento e no seu desenrolar, nem todo mundo vai ter paciência ou compreendê-la, mas então aqui o profeta, com muita delicadeza e cuidado, ensina esta mulher a fazer a projeção para a execução posteriormente, para que o milagre também ocorresse. Então ela entra no quarto, mas ela desenrolou até aqui? Não, ela ainda ficou um pouco enrolada. Como é que o senhor diz isso, irmão Biraci? É simples. Vamos observar aqui um detalhe que a Bíblia nos dá. Versículo de número 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Versículo de número 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha, quando o azeite para, as vasilhas acabam, ela percebe que está tudo em ordem, que não há mistura de vasos vazios com vasos cheios. Antes, muito pelo contrário, ela colocou em ordem, como o profeta havia lhe orientado. Então ela agora tem as coisas tudo em ordem, os vasos estão tudo certinho. Mas ela não sabe o que fazer com o azeite, ela não sabe o que fazer com os vasos cheios de azeite. Veja o versículo de número 7, quando diz assim para nós o texto: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Observe que ela não tinha noção do que fazer com o azeite. Ela é desenrolada passo a passo. Ninguém se desenrola do dia para a noite ou da noite para o dia. São processos pedagógicos em que vai se melhorando, todavia que se deixa ou que absorve as lições. E esta mulher vinha absorvendo, então ela não queria correr o risco de atropelar o processo. Então entenda uma coisa: você hoje é pacata, enrolada, mas isso não quer dizer que você também tem que melhorar do dia para a noite e que você vai dormir hoje e que amanhã vai amanhecer uma pessoa extremamente dinâmica e desenrolada. Não, senhor. O processo de aprendizado, ele tem a sua durabilidade, ele tem o seu tempo e o aperfeiçoamento. Então esta mulher, ela entende aqui agora, diz: não, peraí, eu comecei e vou continuar querendo aprender. Então ela olha, poderia tomar qualquer iniciativa, ver aqueles azeites, aqueles vasos todos cheios de azeite, mas ela, com muita cautela, com muita prudência, ela guarda e diz assim: eu vou procurar saber do homem de Deus o que é que ele vai dizer para eu fazer. É melhor. Então isso quer dizer de que ela estava desenrolando se desenrolando através de uma forma pedagógica, pouco a pouco, passo a passo, e com medo de errar. Então ela busca continuação de orientações junto ao profeta, o homem de Deus. Então, do começo ao fim, ele ensina ela a pensar, ele ensina ela a projetar e ele ensina ela a executar. E nós estaremos, então, no próximo vídeo tecendo este comentário. O profeta levou esta mulher a pensar. Pense. Cada vez que você pensa, Deus estará lhe iluminando as soluções incríveis que você talvez não tenha alcançado com a sua mente. Por isso o salmista disse: a tua ciência é para mim tão alta que não alcanço. Então, logo, nós observamos que quando nos pomos a pensar, quando nos disponibilizamos a parar e a pensar, a refletir, a meditar junto à palavra de Deus, vamos encontrar sempre soluções e orientações necessárias para que possamos crescer e termos soluções devidas, decisões coerentes, corretas e que serão de bênção para nós e para outrem. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, você que nos acompanha no canal Relíquias de um Pregador, aprendamos juntos a pensar, a projetar. Como é que eu faço isso? Projeta, querido, querida, dentro da visão que o profeta está nos ensinando, nós podemos pensar e projetar como fazer, onde fazer, quando fazer, a maneira que fazer, e depois de projetarmos, por certo, decidiremos, encontraremos a decisão para a execução. Portanto,
Até o próximo vídeo e eu aguardo você aqui no canal Relíquias de um Pregador. Compartilha, dá o teu like em nome de Jesus. Um abraço.